Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente e chegamos numa parte muito importante do eletromagnetismo. Pela primeira vez, vamos entrar no magnetismo. Então, já sabemos tudo a respeito de eletricidade, falta aprendermos um pouquinho a respeito de magnetismo para que a gente possa juntar essas duas teorias, a eletricidade e o magnetismo, para formar o eletromagnetismo. Então, apresento a vocês a primeira parte do magnetismo. Vamos lá! O magnetismo, ele surge numa região da Ásia Menor, aqui, né, mais ou menos onde está a Turquia hoje em dia, beleza? Ali tinha um mineral em abundância. Esse mineral ele é chamado hoje de magnetita, porque na época aquela era a região da Magnésia, ok? Magnésia, pessoal, significa lugar das pedras mágicas. Mas por que esse mineral, que nós hoje chamamos de magnetita, parece mágico? Na verdade, a magnetita é capaz de atrair pequenos pedaços de ferro, por exemplo. E isso nós chamamos de magnetismo. Beleza? A magnetita é um óxido de ferro, tá? Óxido de ferro 2 e 3. A fórmula química é Fe3O4 e ela tem 69% de óxido de ferro FeO e 31% de Fe2O3, ok? Ou 26,7% de ferro e 72,4% de oxigênio. Beleza? Então, eu gostaria de mostrar a vocês as características desse mineral. Bom, esse mineral hoje nós podemos chamá-lo de ímã. Então lembre o seguinte, o ímã ou a magnetita atrai materiais ferromagnéticos que são ferro, níquel e cobalto, beleza? Atrai fortemente esses materiais, beleza? Então lembre, o ímã atrai ferro, níquel e cobalto e também ligas que contenham esses materiais. Os gregos, eles perceberam que outros pedaços de ferro em contato com a magnetita, eles também poderiam atrair outros pedaços de ferro, ou seja, eles se transformavam em ímãs. Esses pedaços de ferro são os ímãs artificiais, ok? Chamamos de imantação o processo pelo qual um corpo neutro se torna imantado. Nós estudamos há algum tempo a eletrização por contato, atrito e indução. Aqui nós temos a imantação. Então, lembre o seguinte, nós podemos ter ímãs naturais, nesse caso é a magnetita, e nós podemos ter ímãs temporários, que é o caso do ferro se comportando como um ímã, tá? Nós poderíamos fazer o contato, o atrito também é indução, tá? Ou corrente elétrica também é fonte de magnetismo. Porém, nós vamos deixar a corrente elétrica para depois. Os polos de um ímã. Se nós cortarmos um pedaço de magnetita em forma de barra, por exemplo, nós perceberemos que ao aproximar esse pedaço de magnetita de limalha de ferro, vai haver mais limalha grudada ali nas extremidades dessa barra. Como você pode ver aqui, um ímã em forma de U. Tem mais ferro grudado aqui nas extremidades do que aqui. Nessa foto, isso se deve também pela distância, né? Mas isso vai acontecer sempre, ok? A interação do ímã com ferro é maior nas extremidades do ímã. E nós vamos então chamar
essas extremidades de polos do ímã, que é a região onde o campo magnético é mais intenso. Beleza? Nós podemos então estudar algumas características importantes a respeito dos ímãs. Primeiro, a atração e repulsão dos ímãs. Verifica-se que dois ímãs em forma de barra, quando aproximados um do outro, apresentam uma força de interação entre eles. Essa força pode ser tanto de atração quanto de repulsão, então lembre da lei de Dufay para o magnetismo. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem, enquanto polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Beleza? Norte com norte, repele. Sul com sul, repele. Norte e sul, atrai. Beleza? Temos aqui pares, ação-reação, então não importa se um ímã é grande ou outro é pequenininho, a força que o primeiro faz no segundo tem o mesmo valor da força que o segundo faz no primeiro, beleza? Isso é muito importante, porém, a gente já usou muitas vezes na eletricidade, então vai ficar fácil de você lembrar. Vamos a mais fenômenos magnéticos. Princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Se nós cortarmos um ímã em duas partes iguais, que por sua vez podem ser redivididas em outras tantas, beleza? Então, a gente vai pegar um ímã, cortamos em duas partes, pegamos essas partes e cortamos em duas, pegamos, cortamos e cortamos e cortamos, e vamos dividindo e dividindo, ok? Cada uma dessas novas partes constitui um novo ímã, que, embora menor, tem sempre os dois polos, o norte e o sul. Esses processos de divisão podem continuar até que se obtenham átomos que têm a propriedade de um ímã, ok? Então, galera, é impossível separar os polos magnéticos de um ímã. Eu não consigo, pelo menos até hoje, né? Estou gravando esse vídeo no dia 15 de julho de 2020, não se achou na natureza a presença de um monopolo magnético. Nós temos bipolos magnéticos, o polo norte sempre junto com o polo sul. É impossível separarmos os polos magnéticos. Beleza? Bom, então tá aqui, ó, cortei um ímã, temos dois novos ímãs, cada um com seus polos norte e sul. Cortei de novo, tenho mais dois, cada um com seus polos norte e sul, ok? A interação entre os ímãs acontece à distância. Então você já conhece a força gravitacional, você já conhece a força elétrica, que são forças de campo, forças à distância. Agora você conhece também a força magnética, que também é uma força de campo. Sendo assim, nós vamos utilizar algumas figuras para representar o campo magnético gerado, por exemplo, por um ímã. Assim como nós fizemos para as cargas elétricas, vamos fazer agora novamente. Então, aqui na figura 2, você vê um ímã colocado em água e nós vamos então jogar limalha de ferro sobre a superfície da água. Nós vamos perceber então que a limalha ela se orienta dessa forma aqui, o que sugere que as linhas do campo magnético têm essa forma aqui, ok? Então, nós vamos lembrar que na parte de fora de um ímã, as linhas de força do campo magnético, elas nascem no norte e somem no sul. Nascem no norte e somem no sul. Elas são linhas fechadas. Então, na verdade, o campo magnético ele fica girando ali em volta do ímã, ok? Nasce no norte e some no sul. Lembre então as características do campo magnético.
Define-se como campo magnético toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica ou em torno de um ímã. Eu ainda vou trabalhar essa primeira parte do condutor aí, ok? Mas agora vamos focar nos ímãs. A cada ponto P do campo magnético associaremos um vetor B, um vetor campo magnético, ok? Denominado vetor indução magnética ou vetor campo magnético. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de intensidade do campo magnético denomina-se Tesla e o símbolo é T maiúsculo. Além disso, nós podemos estudar agora a direção e o sentido do vetor campo magnético. Nós vamos pensar agora em uma agulha magnética colocada em um ponto da região em torno de um ímã. Essa agulha, ela orienta-se na direção do vetor B, ok? Na direção do vetor campo magnético. Lembre, o polo norte da agulha aponta no sentido do vetor B. A agulha magnética serve como elemento de prova da existência do campo magnético num ponto. Então, aqui você percebe, olha só, tem um ímã e várias agulhas magnéticas, ok? Essa agulha está apontando para cá, essa aqui está apontando para cá, essa está apontando para cá e essa está apontando para cá. Como que eu sei isso? O polo norte da agulha magnética aponta na direção e no sentido do vetor campo magnético. Sendo assim, nós poderíamos perceber o seguinte, olha, se tem um vetor campo magnético apontando para cá, o norte da bússola vai apontar para lá também. Ó. Se tem um vetor campo magnético apontando para cá, o norte da bússola também aponta para cá. E mais um ponto aqui, o vetor campo magnético está apontando para cá, então o norte da bússola vai se orientar na direção de B3. Beleza? Bom, pessoal, então lembre disso. O polo norte de uma agulha magnética aponta na direção e no sentido do vetor campo magnético. Sendo assim, uma bússola tem uma agulha magnética. Para você saber para onde ela aponta, basta saber para onde aponta o vetor campo magnético. Vamos definir as linhas de campo magnético, assim como nós fizemos para o campo elétrico. Então lembre, em um campo magnético chama-se linha de campo magnético. Toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor campo magnético e orientada no seu sentido. As linhas de campo magnético ou linhas de indução são obtidas experimentalmente lá com a limalha de ferro. As linhas de indução nascem no norte e somem no sul, externamente ao ímã. Então, cuidado, tá, pessoal? Isso é na parte de fora. Se o exercício perguntar para você na parte de dentro, aí é o contrário. Vão do sul para o norte. As linhas de indução são uma simples representação gráfica da variação do vetor campo magnético. Então lembre o seguinte, ó, se eu te der a linha de indução do campo magnético, você traça uma reta tangente aqui no ponto 2 e você sabe, o vetor campo magnético é sempre tangente à linha de indução e aponta no mesmo sentido dessa linha, ok? Então como a linha está apontando para cá, o vetor vai apontar para cá também. No ponto 1, traça tangente e ali você tem o vetor B1, ok? As linhas de indução, elas podem ser formadas como essas aí que você vê na figura, tá? Então, em um ímã em forma de ferradura ou em forma de U, nós temos que uma parte dele é o polo norte, a outra parte é o polo sul. Então, nós temos que o campo nasce no norte e some no sul. Então, nós teremos aqui na região mais próxima do centro desse ímã, linhas retas, paralelas e igualmente espaçadas. Característica de campo magnético uniforme. Beleza? Então, em qualquer ponto desse campo, nós temos o mesmo valor
a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Um ótimo estudo a todos. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima aula. Tchau, tchau!